Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, versículo 1. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até aí. É um texto que a gente conhece e muitas vezes, de tanto conhecer o texto, às vezes talvez me parece que a gente pula algumas coisas que estão escritas nele ou até dá conotações talvez um pouco diferentes daquelas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, nossa vida. O contexto dessa história, se você for no capítulo 7, exatamente o capítulo anterior a esse, é a festa dos tabernáculos, né? Uma festa muito importante para o povo hebreu naquela época. E todo o capítulo 7, eu ia investir muito tempo para explicar isso, mas só de você ler, há uma série de situações complicadas estavam acontecendo aí. Os irmãos de Jesus não estavam conseguindo crer que aquele ou ele fosse alguém especial e muitas vezes quando estavam exortando a ele para ele se apresentar no meio de uma cidade maior, justamente para que ele se apresentando, já que você fica dizendo essas coisas, falando e tal, vai lá e se apresenta, mas o objetivo principal era o seguinte: eles sabiam que ia haver crise, ia haver transtorno, como aconteceu lá no capítulo 7. E ali os sacerdotes já estavam tentando prender a Jesus. O clima estava bastante, digamos, hostil. Ele falando, ele se envolvendo, e a festa dos tabernáculos, ou seja, muita gente, muita aglomeração, e, enfim. Mas eles não conseguiram o seu intento, e Jesus passa, vamos dizer assim, passa pelo capítulo 7, e aqui provavelmente no capítulo 8, deve ser o 8º dia da festa dos tabernáculos, algumas pessoas leem dessa maneira. E se você acompanhou, no primeiro versículo, se aí vocês não conseguiram colocar na tela, mas eu vou repetindo. Logo no versículo 1, depois disso tudo, ele vai lá: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ora, o Monte das Oliveiras é aquele monte onde o Cristo, buscava para a oração. Então, pensem bem, havia acontecido um tumulto, uma situação que de certa forma foi hostil para Jesus, porque queriam prendê-lo, e ele consegue se afastar, enfim, e ele vai orar. Então Jesus entendia que em determinadas situações, isso é muito importante para você compreender o que nós vamos falar hoje.
desse movimento de Jesus que ele é pedagógico. Ele entende quando deve estar com as multidões e ele entende quando isso não é o melhor momento. E essa pedagogia de Jesus, ela precisa, nós precisamos usá-la no nosso viver, né? E continuando aqui, vamos passar pelos versículos todos, né? Para você compreender o que está acontecendo agora, já no capítulo 8. E nesse momento de retorno, né, quando Jesus volta, aquelas tensões e confusões, os próprios sacerdotes, né, e os homens da lei, eles ficam admirados como as multidões têm o olhar em Jesus, um olhar diferenciado, ou seja, a liderança de Jesus se faz pela sua fala, pelas coisas que ele está dizendo, como isso está ecoando no coração das pessoas, e eles ficam ali, tipo assim, nossa, não é um espaço agradável para fazer qualquer coisa, porque a população iria contra a gente. Então, o que eles têm que fazer? Propor uma armadilha, como o próprio texto vai conduzir, né? E essa armadilha que foi proposta pelos escribas, fariseus, os homens da lei ali e tudo, ele pega, lá no versículo 4, essa mulher foi pega em adultério. E sim, nos costumes, ainda que talvez não naquela época fosse o uso, fosse do apedrejamento, o que eu falo do uso é o seguinte: existiam costumes, e a lei de Moisés falava isso, não falava só da mulher, falava do homem também que estivesse com ela, os dois em adultério, eles deveriam ser apedrejados, está lá em Deuteronômio 22, se você quiser olhar. Mas era, em algumas situações, já na era de Jesus para frente, algumas dessas situações em algumas áreas da Palestina já eram tidas como, não, isso não deve ser assim, talvez morte sim, mas não dessa maneira, se é possível amenizar uma situação como essa, mas era isso. Então eles colocaram em xeque uma situação de Jesus que ele fica assim, né? Se ele diz que deve apedrejar a mulher, ele está um degrau fora da sua província, já que ele não é dali, ele não pode. Mestres naquela época, a gente já falou isso aqui alguma vez, eles são regionais, né? Ou seja, ele não é mestre em qualquer lugar. Ele tem aquele desígnio de mestre e tem autoridade quando ele está no local dele que fala. Isso é muitas vezes dito o local de fala dele. Então, ele estaria fora da sua província. Se ele proibisse, isso ia ter um relaxamento moral público, por um lado. Então, já tinha dois problemas. E tinham outros dois problemas, né? Ou seja, se ele vai contra a lei de Moisés, ora, ninguém ia esperar que alguém que vem tratar de coisas de Deus ia falar contra as leis de Moisés. E para matá-la, outra situação complicada é que quem determinava a vida ou a morte naquele lugar só era o Império Romano. Então, se ele diz sim ou diz não, ele está, por diversas situações, realmente numa armadilha. E como eles perceberam essa liderança dele, eles manipularam a situação, os homens da lei, para que Jesus ficasse numa situação tal que eles pudessem validar. Manipularam a mulher. A única não manipulada era a mulher adulta, que ela realmente era adulta, ela realmente padecia da situação lá. Mas o povo em torno, ele jogou para o povo, olha, lei de Moisés, Jesus. E eles são, assim, esses manipuladores da situação são tão terríveis que eles se dirigem a Jesus, mestre. Mas o que na verdade eles queriam tirar-lhe toda a sua liderança e tal. Mestre para eles ele não era. Ele só estava querendo ser arrogante disso aí. Algumas coisas que ele vai tratar em par e passo, e Jesus pega, e num primeiro momento, se vocês perceberem, parece que ele está ajoelhado, né? Ele não está em pé.
E ele diz, olha, quem não tiver, que atire a primeira pedra. E as pessoas começam a sair. A primeira não, a pedra. Atire a pedra. Na minha versão não fala a primeira, né? Tem versões que é a primeira. Mas as pessoas começam a sair. E se vocês notarem, além de saírem aqueles que estavam ali, também aqueles fariseus, aqueles mestres da lei que estavam ali junto, saem também, ficando só Jesus e a mulher. E a conversa entre os dois é uma conversa importante, porque Jesus em momento nenhum tem uma ação de perdoá-la do pecado, isso é importante. Ele fala assim, onde estão aqueles que te condenaram? Condenação é aquilo que se você cometeu algum erro, cometeu tantos anos, tantos meses, é a condenação. Quantos anos você vai passar ou pagar com morte, o tipo de condenação. A condenação é um atributo do delito que você cometeu. Jesus aqui fala exatamente isso. Eu também não te condeno, ou seja, é como se ele estivesse deixando sobre a mesa a situação como estava. Ele, em outros textos, Jesus, quando quer perdoar, estão perdoados os seus pecados, ele fala sobre isso. Muitas vezes nós confundimos essas duas situações. Ele não está perdoando aquela mulher, até porque ela não se manifestou dessa maneira. Mas ele diz o seguinte, a tua situação está sobre a mesa, você chegou a ponto de morrer, não vou te condenar. Vai e procura não errar mais. É disso que se trata o texto. É algo absolutamente, muitas vezes, diferente. E depois, ele vai e se dirige para os outros que não participaram daquilo ali, que não estavam dispostos para participar, se dirige para os outros e ele fala, olha, eu sou a luz do mundo. É importante que esse versículo, apesar de ser depois, ele fala muito sobre tudo que aconteceu. Há um vínculo muito importante aí, e eu queria que você pensasse nisso. Esses movimentos aqui, e já que eu te pedi para você se transportar para aquela época, eles conseguiram manipular aquelas pessoas porque nós temos comportamentos de massa quando estamos juntos que são muito diferentes dos nossos comportamentos quando nós estamos sozinhos. Os movimentos de massa, quando nós estamos junto com um grupo, seja num estádio de futebol, seja qualquer coisa, quando as pessoas se unem, há uma coisa muito diferente acontecendo ali e a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Quem está fazendo o Enem, acho que tem prova hoje, né? E no domingo passado também teve. Então tem uma parte aí, quem gosta, estudou, lá na página do governo, Educa Brasil, você vai ver comportamento coletivo e movimentos sociais. Se você entrar lá, você vai ver sobre histeria coletiva, pânico moral, o que é isso, como acontece. Então, há muitos estudos de sociologia e outros mais, psicanálise e tal, que mostram como as pessoas unidas têm um comportamento muito diferente daqueles que teriam se não estivessem assim. E isso é importante você entender, porque isso tudo, desde o início lá, Jesus, quando se afasta e vai para o Monte Carmelo, vai orar para depois voltar a estar com esse grupo aqui, ele já está fazendo algo para ele, mostrando para outros, e ele vai fazer isso aqui novamente, o que precisa ser feito para que ele realmente seja luz. Eu vou contar uma história, alguns devem conhecer. Há 27 anos atrás, eu passei por lá agora que eu vim para Vila Isabel, Então, eu estava lá em Vila Isabel, Rocha Faria, eu acho, é isso, aquela rua? Rocha Faria. A Rocha Faria estava eu, minha esposa, meus 2 filhos, o mais novo, bem pequenininho, 1 ano talvez, e estávamos no carro e eu parei o carro na Rocha Faria e ia entrar na 28 de setembro. A 28 de setembro, para quem conhece, são 2 pistas. E eu parei o carro, estava esperando um carro passar para eu poder entrar na pista. E eu olhava para o carro. De repente, aquele carro atropelou um rapaz na minha frente.
E foi uma cena terrível, porque eu vejo até hoje em câmera lenta, ele rodando no ar, entrando por dentro do vidro, com a cabeça, e o carro passou e tal. Foi uma cena tão terrível. E ali, bom, o corpo estendido no chão e o carro passando, uma coisa terrível. E eu falei, Fabiola, será que as crianças viram? Porque a cena foi terrível mesmo, para ficar na memória. A Fabiola, acho que não, então que eles estavam distraídos no banco de trás. Olha, eu vou dar uma ré que não é possível passar aqui mais. Vou estacionar o carro. Aí fui dando uma ré pela rua, estacionando o carro e tal. E, Fabiola, fica aqui que não tem como a gente passar mais. A pista era uma só, pequena, não tem como a gente passar. Eu fico com as crianças que eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o rapaz, infelizmente, morreu, deitado na pista. E a mulher que dirigiu o carro, ela estava tão atordoada que ela não conseguia largar o volante, né? E o carro parado lá. Se movimentou um grupo de pessoas que a gente não sabe de onde veio, que estava pela rua, querendo linchar a pessoa, linchar a mulher. E falando uma série de impropérios e tal e coisa. O tempo que eu tive de estacionamento, como ali é perto de delegacia e até também dos bombeiros, eles chegaram. Eu me lembro que tinha um policial que devia ter uns 2 metros de altura, se não tinha mais, talvez por causa da bota. Enorme. E ele pegando as informações de todo mundo. Ah, fez isso e tal. E eu olhava aquilo tudo e eu falei, ué, mas não foi nada disso. Por mais doloroso que seja, o rapaz ultrapassou fora da faixa, distraído. E ela estava só dirigindo o carro. E eu vi essa cena como um todo. E naquele momento eu disse assim, não, policial, olha, e eram muitos falando, mais do que tem nessa igreja hoje, muitos. E aí eu falei, olha, aconteceu alguma coisa errada, não foi isso. Olha aqui, e eu comecei a dar alguns sinais e tal, e o policial entendeu que eu tinha realmente a posição que eu estava, rindo. Mas se você daria esse depoimento, eu dou esse depoimento. Então afasta todo mundo, ele afastou todo mundo, e eu falei assim, olha, é lamentável o que aconteceu, eu não sabia que o rapaz tinha morrido ainda, ele estava lá sendo atendido. É lamentável o que aconteceu, mas não tem como ela ter culpa. Não, assim, quer dizer, pode ser doloso, não culposo, aí para os advogados da vez. Anos depois, o processo andou, anos depois me ligaram de novo, você mantém a sua posição e tal, que a gente está aqui conduzindo. Não, mantenho, foi o que aconteceu. Doa quem doer. Eu fico triste pela família, mas foi isso que aconteceu. Vocês veem que aquelas pessoas se movimentaram sem conhecer aquela mulher e se movimentaram contra ela do nada, mobilizados por algumas coisas, intenções e dores, e eles estavam em uníssono contra uma pessoa que nem sequer conheciam. Olha que coisa louca. Ninguém para ver e tal. Eu acho que eu tive a felicidade de estar numa posição e não estar no grupo, não fazer parte daquela comitiva, daquele movimento. Entre outras coisas, mas eu penso isso. E por conta disso, aquela mulher ou não foi linchada, ou talvez tivesse sido dita que ela foi responsável por aquilo aí. E lamentavelmente não foi. Lamentavelmente que eu falo para a família. Bom, para ela, né? Apesar de que eu tenho certeza que aquela mulher deve conviver com isso até hoje, porque independente da culpa, ela matou uma pessoa, querendo ou não. Então a gente tem que entender que grupos se movimentam, se mobilizam por nada ou por alguma coisa e nem sempre tem razão, e a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que isso existe, isso não é inventado, isso não é construído. Nesse caso não foi construído por ninguém, foi um evento que eclodiu esse movimento de massa. Aqui não, no texto que nós lemos, era algo que foi pensado, era algo que foi preparado, mas também teve um movimento de massa. O que a gente aprende com isso? Para a gente não perder muito tempo. As coisas vão ser relativamente simples, mas você precisa acreditar que isso existe, isso não é algo que foi inventado. Se eu fosse perguntar para aquelas pessoas lá, por que você se movimentou aqui para encontrar essa pessoa, eles não saberiam dizer, não, mas ela matou, eu vi. É o imaginário dela, ela criou uma situação, ela provavelmente viu alguém ser morto ou
há muita coisa errada no país, e ela jogou aquela raiva dela ali. Existem muitas possibilidades, mas o que é verdade é que naquele momento estava tudo errado. O que a gente aprende nesse texto aqui? Porque como eles estavam manipulando a situação para que esse movimento de grupo e fosse todo bem estruturadinho para usar a lei de Moisés e constranger Jesus e até mesmo deixá-lo, o movimento é o mesmo, só é feito de uma forma pensada, e esse caso que eu falei não é pensado. Quando Jesus diz no versículo 2, eu sou a luz do mundo, eu queria dizer para você o seguinte: ele só será a luz da tua vida se você assim o quiser. Se assim o quiser. Se você não o quiser, ele não será a luz. Aqui Jesus, ele faz um convite. Pense no que ele fez diante daquela situação. Ele não fez um grande discurso eloquente sobre se aquela situação estava certa ou errada de Moisés, nada. Ele simplesmente disse isso aqui para você, e eu quero convidar você a fazer isso na sua vida. Quando você estiver no movimento de grupo, ele diz o seguinte: olha, quem não tiver pecado, atire a pedra. Sabe o que ele está dizendo? E ele se abaixa, ele sai de cena, ele não fita os olhos mais, ele não torna aquela palavra uma espada afiada, ele deixa você sozinho, ele deixa você consigo mesmo. Ele fala aquele, ele não fala no plural, aqueles, ele fala aquele. Sabe que ele está individualizando o problema? É como se ele pudesse retirar a pessoa daquele meio hostil, aquele meio que ele olha para o lado e diz: vai jogar pedra, eu também vou jogar, e vamos, tem a lei de Moisés, está tudo certo. Não, ele tira, e ele faz com que aquela pessoa visite-se a si mesmo. É como se ele saísse assim, e está olhando dentro de si, e olhando dentro dele mesmo, ele pudesse dizer o seguinte: caramba, é a lei de Moisés, os fariseus disseram isso, mas existe outra maneira. Existe outra maneira de resolver esse problema. Existe outra solução para isso. Jesus Cristo só vai ser solução, só vai ser luz nas nossas vidas se a gente estiver com Ele, ouvindo e se ouvindo lá dentro, para além da lei. Para além que eu falo da lei, não é rasgar a lei, não. É para encontrar em Jesus Cristo soluções para o nosso dia a dia, soluções complexas, sobre as mais variadas situações, inclusive morais, como estava acontecendo ali com o adultério, inclusive morais. Nós temos regras, mas se a gente acreditar, e esses homens queriam, sabe o quê? Fazer você acreditar, fazê-los acreditar que Jesus não precisava participar da decisão. É por isso. Ele, enquanto eu achar que eu tenho as informações todas, que eu tenho ali na mão, que eu estou com a pedra na mão, e que eu não preciso chamar Jesus para participar de uma decisão difícil, seja ela qual for na minha vida, ele não será a luz da minha vida. Nunca será. Porque eu sei tudo. Eu sei o que eu devo fazer. Eu estou com a lei na mão. Pô, Fane, você está dizendo para romper com todas as coisas? Não. Eu estou dizendo para que você, se quer caminhar com Jesus, para ter soluções alternativas aos problemas mais diversos da sua vida, você precisa convidar Jesus e sair da manada, de sair da situação que você está ali, onde que se você olhar para o lado, se o outro atirar, você vai fazer isso, porque foi a situação que eu vivi naquele acidente de carro. As pessoas fazem coisas em conjunto que não pensam. Acredito, espero que algumas vão se arrepender, mas outras nem tanto, porque elas vão estar convictas que fizeram melhor. Cristo Jesus quer entrar na nossa vida, ser luz, mas a gente precisa sair desse contexto de grupo. Opa, isso é o que está certo? Isso é o melhor a fazer? Tem certeza? Não, mas estamos juntos. Estamos juntos. Esse negócio de estamos juntos no quê? Estamos juntos em quê? Deus nos convida a fazer a mesma coisa que Ele. Se separa um pouco, afasta um pouco da situação, vê o problema de uma maneira diferente. Deus, eu preciso que você seja a luz na minha vida. Eu estou enxergando, eu não estou gostando, essa situação aqui me incomoda muito. Eu, por mim, atirava a pedra assim, está tudo dentro de um contexto real. Mas eu quero ouvir você. Se a gente não for agir assim,
a gente vai agir como grupos, como animais. E, lamentavelmente, isso está acontecendo. Por isso que eu venho trazer essa palavra para você. Porque Jesus está oferecendo outra coisa. Está oferecendo o seguinte: eu tenho uma outra solução. Não sei qual é, mas Ele sabe. Em tudo na nossa vida. Eu já passei situações muito difíceis na minha vida e eu ficava olhando assim: caramba, mas isso aqui é o melhor? Será que pegar a lei e aplicar a lei é o melhor, mesmo tendo ela na mão? Ou será que existe uma alternativa? Deus, me dá uma luz. Nessa hora sou eu que vou bater o pênalti. Eu preciso saber onde eu vou bater, ou se nem vou bater. A gente precisa entender que essas pessoas que manipularam eles aqui, estavam manipulando pessoas boas, pessoas que conheciam a lei. Eles não eram pessoas más, eles iam aplicar a lei. Não havia, num primeiro momento, nada errado, a não ser a manipulação da situação, que o objetivo ali não era a vida daquela mulher, o objetivo ali era só prejudicar Jesus. E há uma coisa muito interessante aqui, que quando você faz isso, você tem, você tem um entendimento de que esse movimento acontece, alguma coisa que acontece que acaba com tudo. O que aconteceu aqui? O texto bíblico vai chegar para nós e dizer o seguinte: a partir dos mais idosos, não é isso? O texto vai dizer isso, que a partir deles, deixa eu ver aqui, no texto, para repetir o que você está, o que eu estou. Inclinou-se, os que ouviram foram saindo de cada vez, começando com os mais velhos, versículo 9. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Nada contra os mais velhos, mas quando a gente vive muito tempo, a gente tem mais dificuldade de se moldar a uma nova realidade. Entenderam? Nós temos mais dificuldade, e temos. Quanto mais velhos ficamos, enxergar uma outra. Agora imagina essas pessoas, os mais velhos, que estão acostumados com esse tipo de atitude. Isso aconteceu outras vezes, a mulher adulterou, eu apedrejei, claro. Mas eles mudarem, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: é possível que você tenha uma mentalidade mais estruturada, você já viveu, e você enxergar uma nova realidade a partir disso. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E no final das contas, para a gente aprender como as coisas funcionam no meio espiritual e no nosso dia a dia, é que quando Jesus terminou e levantou a cabeça, ele olha o quê? Quem está lá? Quem ficou? Os fariseus ficaram? Não, todos ficaram, só a mulher. Sabe o que acontece? Quando eu não me deixo manipular mais, quando as coisas mudam para mim, aqueles que estão manipulando a situação fogem, somem, se escondem, porque a massa de manobra era eles. Quando não tem mais massa de manobra, eles vão embora. Eles continuam, se você pegar o versículo 12, eles continuam com as suas intenções contra Jesus, mas naquela hora fugiram. Então sou eu o único responsável para mudar a situação, não é outro. E a gente precisa aprender isso, para deixar de ser manipulável. Aí vou falar: pô, Epifânio, mas eu tenho convicção que está certo. Ótimo, faça como Jesus, dê um passo para trás. Jesus, me ilumina, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, as regras que estão diante de mim, elas me dizem que eu tenho que fazer isso. Mas se você não sair dessa situação, dessa posição, Jesus não vai te iluminar, não tem como. As regras que você aprendeu a ser e viver, elas não vão ser modificadas. Sabe por quê? Você não vai encontrar outra solução, senão aquela que você já tinha se determinado a fazer. Esse é o primeiro aprendizado. A segunda coisa que vem no texto, e aí eu já falei dela, mas é muito importante, é que tudo em Jesus, tudo sempre em Jesus. E se você é cristão de verdade, não é cristão de garganta, não é cristão porque está na igreja cristã, você precisa entender que tudo que ele faz valoriza a vida. Tudo que ele faz valoriza a vida. Foi o que ele fez com aquela mulher. Ela merecia ser morta? Pelas regras, sim. Mas da concepção dele, ele quer tratar a situação de valorização da vida.
em detrimento do que ela fez. Por isso que ele fala lá, olha, não continua errando não, vamos mudar a situação. Se você está em qualquer situação aonde você tem e se movimenta com qualquer pessoa num grupo desse, onde a única solução é a morte, e aí eu não falo só de morte real não, né? Porque você se denegrir uma pessoa, se você destruir uma pessoa de fala e tudo, você está matando essa pessoa também. É a mesma coisa. Mas quando a oportunidade é a vida, Jesus chega aqui, ele olha para aquela mulher adúltera e entende nela o seguinte: eu vou te dar outra oportunidade. Nós não sabemos no texto bíblico se isso aconteceu, mas eu sei que aquela mulher estava diante de uma situação no abismo de vida, e ela não esperava aquilo. A única coisa que ela sabia é que ela merecia morrer e ela ia morrer. E Jesus diz para ela algo diferente. Se nós estamos envolvidos em qualquer situação de decisão da nossa vida, e quando eu falo de morte, já expliquei, é para além só da situação de efetivamente morrer, de destruir o outro. Não tem sentido. Eu não posso ter sentido. Não posso ser parte disso. Eu vi ontem, né? Eu queria que fosse um sonho ruim, só para vocês entenderem do que eu estou falando, como isso me doeu. Eu recebi um vídeo que eu falei assim, eu espero que isso seja uma pegadinha, mas não era. E o vídeo era um homem, um policial fardado, mais ou menos da minha idade, e ele se dizia pastor, capelão, capitão, eu acho que é da PM, pelo visto, sou armamentista, e ele chegava e dizia o seguinte: eu, como pastor, citou-se 1 Samuel, começou a traçar, e o seguinte: no fim, alguns partidos políticos têm o demônio dentro dele, eu com a minha arma, puxa a arma, e diz o seguinte: eu vou matar cada um deles se cruzar o meu caminho. Ele falar isso, louco que é, provavelmente, não tem problema. Mas, de novo, tinha um grupo muito maior que essa igreja aqui aplaudindo ele, no meio da rua. Não é possível falar de morte e todos acharem normal. E ainda que não mate, não, ele estava exagerando, tá bom, mas a turma, naquele processo todo de multidão, estava aplaudindo isso. Que lugar é esse que nós chegamos? Como pode falar de morte tão trivialmente assim, isso está tudo bem? Jesus nunca faria isso. Meu Deus. Vamos discutir ideias, discutir posições, mas não dá. A sociedade está... nós chegamos a um ponto, né? Estão acontecendo coisas. Hoje eu vi pela manhã no sul, estão acontecendo incêndios, coisa de terrorista. Isso não tem sentido. Nós não podemos discutir as nossas opiniões no ambiente de morte. Não pode. Ninguém quer isso. Se você é cristão, lembre-se disso. Se você não é cristão, eu entendo você. Mas se você é cristão, Cristo não ofereceu isso. E sabe o que Cristo faz? E a beleza disso tudo é que quando ele mostra uma alternativa a um problema existente. É para fechar. A alternativa ao problema existente é o seguinte: gente, vocês que estavam com pedras, vocês olharam para dentro de si e naturalmente vocês largaram essas pedras. Naturalmente vocês revisitaram a sua vida. A mulher foi ofertada para dizer o seguinte: olha, tua vida está errada. Você fez adultério e aqui é morte. Você teve mais uma oportunidade, né? Muda isso. A única alternativa para mudanças sociais, políticas e qualquer coisa que a gente tem, são mudanças que acontecem em nós. Os que estavam com as pedras largaram as pedras. Aquela mulher, ela foi orientada por Jesus para dizer: não faça mais isso. Não existe mudança social sem que isso seja uma mudança nossa primeiro. A gente já falou isso tantas vezes, mas aqui no texto é muito claro. Todos os que mudaram, menos aqueles que manipularam, que continuam a partir do versículo 12. Mas se não houver massa de manobra, eles não conseguem
evoluir nas suas intenções, porque eu quero mudar, eu quero uma sociedade mais justa, eu quero coisas melhores no meu dia a dia, para os meus filhos, todos queremos, mas a gente esquece que a mudança não é mudando o outro, mas principalmente a gente mudar nós mesmos. Cristo vai fazer isso, e olha, Ele pagou esse preço já por nós, acabou. Então eu queria só que você, comigo, nessa manhã, fizesse parte dessa mudança proposta por Cristo, no sentido seguinte, eu não consigo mudar o que está acontecendo na rua, mas eu consigo mudar o que está acontecendo na minha casa e tentar auxiliar aqueles que também estão com pedras nas mãos. Larga a pedra, não é isso, não vai dar nada. Se a gente não fizer isso, o mundo vai acabar. Meu Deus, então você não crê em Deus. Eu queria muito que você fizesse parte disso, pensasse pelo menos, é a única maneira de Jesus se oferecer como iluminação para a tua vida. Lembra como estava no Egito? Essa ideia colocada aqui no texto, é a ideia de que quando o povo estava lá no meio do deserto, havia uma coluna de fogo iluminando e caminhando. É isso que Jesus é para mim. Mas se eu continuo fazendo movimentos de grupo, como o próprio povo de Deus fez, eu vou fazer bezerro de ouro e outras coisas muito mais piores, tentando solucionar problemas que existem em outros caminhos. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, o desafio imposto a nós é muito grande, porque nós, como seres humanos, temos comportamentos absolutamente estranhos, principalmente como estamos em grupo. Não queremos, Pai, ser movimentados, Pai, por outras vozes, senão a tua voz na nossa mente, a tua voz na nossa liderança, nos mostrando soluções diferentes, Pai, para problemas que muitas vezes são comuns, que nós não enxergamos. Mas, Pai, só conseguimos fazer isso com a tua voz, com o teu agir, pelo teu Espírito Santo. Alimenta a nossa alma, seja assim, Pai, sempre, Pai, uma iluminação para que nós possamos dar outras alternativas aos que amamos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos amigos, Pai. E aí, através das nossas vidas, sim, a sociedade seja transformada por situações que foram transformadas primeiro em nós. Assim queremos te pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém.